saudades da igrejinha lá da roça, dos meus tempos de criança que não voltam nunca mais. O seu telhado eram folhas de palmeira, os banquinhos de madeira pros irmãos se acomodarem. Os instrumentos, viola e violão, a sanfona que o irmão tocava sem parar. O pregador não tinha teologia, pouca sabedoria, lhe faltava expressão. As escrituras lia com dificuldade, mas saíam santas palavras explicadas com amor. Mas a mensagem pregada com fervor manifestava o Senhor com sinais e com poder. Línguas estranhas eram ouvidas entre os irmãos, os milagres aconteciam no meio da congregação. Mas hoje em dia está muito diferente. Grandes templos, muita gente diz ter comunhão com Deus. Os instrumentos importados numerosos, maestros bem famosos, faculdades musicais. Mas tudo isso trouxe muita perfeição, virou mesmo profissão, o louvor que era pra Deus. Pregadores e cantores renomados, sendo bem remunerados, exibindo-se para os seus. Esta mudança afastou a santidade, pra falar bem a verdade, é louvor que não louva a Deus. Mas ainda existe um povo diferente, santos verdadeiros crentes, que exaltam o Criador. Com humildade, muitas lágrimas de alegria, numa simples melodia, vemos o agir de Deus. Mas ainda existe um povo diferente, santos verdadeiros crentes, que exaltam o Criador. Com humildade, muitas lágrimas de alegria, numa simples melodia, vemos o agir de Deus.
Quero agora de todo meu coração agradecer a Deus por tudo que Ele fez. A natureza tão repleta de esplendor, por seu amor Ele a formou e vida deu. Como é bonito desfrutar de tudo isto, que são momentos que jamais esquecerei. Estar aqui é um privilégio tão imenso, neste recanto que nos foi dado por Deus. Os passarinhos nos dão tanta alegria, de manhãzinha com suas lindas canções. O galo também louva a sua maneira, por várias vezes ele faz um barulhão. As borboletas reunidas também vão, silenciosas ao nosso Deus adorar. E para ver tudo isto bem de pertinho, esta semana o recanto é meu lugar. Quem gosta de uma boa pescaria, o Araguaia lhe dá esta opção. Ele põe tantos segredos aos milhares, estando aqui você descobrirá então. E ao fim da tarde, depois de um lindo dia, todos reúnem ao anoitecer. E nesta hora vamos adorar a Deus, ouvindo o programa Fé para Vencer. Aqui mais parece um pedacinho do céu. Não é demais se eu assim o comparar. Tanta união que existe entre os irmãos, que meu desejo realmente era ficar. Porém ainda estamos sujeitos ao tempo, e mais um pouco aqui vamos peregrinar. Se a tristeza na hora da despedida, querendo Deus, ano que vem vamos voltar. Se a tristeza na hora da despedida, querendo Deus, ano que vem vamos voltar.
Boa noite com Jesus. Pela graça de Deus, estamos iniciando mais um programa A Palavra Restaurada, Ministério Fé para Vencer, sob a supervisão do pastor Jedson Cardoso, nosso pastor local, aqui no Tabernáculo da Fé, na cidade de Araguaína, estado do Tocantins. Amém. Estamos com muita saúde, estamos todos entusiasmados, estamos empolgados para participarmos mais uma vez, falarmos aqui uns com os outros, enviarmos destaques, vocês para a gente, às vezes nós para vocês também enviamos alguns destaques. Enfim, a participação, o programa são vocês quem fazem, tá bom? É Deus através de você que faz essa programação acontecer da maneira que tem acontecido, nós aprendermos tudo aquilo que nós temos aprendido e que todas as bênçãos do Senhor derramadas sobre nós aqui fiquem para sempre dentro dos nossos corações. Amém? Boa noite com Jesus, eu sou o irmão Adailton Conceição Silva e agora vocês vão com o irmão Neville. Amém. Boa noite com Jesus. Madelton, mais um programa, nós estamos aqui. Graças a Deus. É mais uma oportunidade e hoje o clima na cidade, Madelton, está bem agradável, né? Está bem, bem agradável. Está naquela chuva, mas podemos dizer, a não ser que o Madelton ele gosta muito mais de chuva, né? Na verdade eu gosto de frio, não de tanto frio. de chuva, eu gosto do frio. Mas enfim, estamos começando mais um programa e dessa oportunidade, Madelton, nós temos os nossos quadros de costume. Amém. Mas antes de nós apresentarmos os nossos quadros, nós vamos para aquele momento especial, que é o hino que a nossa equipe seleciona todos os programas e oferece para todos os irmãos que estão nos assistindo. É verdade. Desde já, o irmão, a irmã que estiver nos assistindo, já pode mandar sua comunicação, mandar aí os seus destaques, no nosso número que vai aparecer na tela, e também através da nossa página, no nosso e-mail, da nossa página oficial. Mas vamos com o hino, Adailton? Vamos com o hino então, os irmãos do estúdio, se já estiverem prontos, pode passar o primeiro. Muitas vezes
Amém, amém. O amor, esse hino geralmente é cantado em casamentos, não é, irmão Neville? O amor, a essência, a excelência do amor, cantado pelo conjunto, mas somente os irmãos, somente os homens, lá do Tabernáculo da Fé de Goiânia, Goiás. Irmão Neville, Amém. Manda aí, e depois deste hino, os irmãos já estão começando a participar. Porém, antes nós vamos apresentar, Madeilton, os nossos quadros hoje. Lembrando que o desafio da noite hoje está especial. está enorme o É. desafio da noite, só para adiantar. Inédito do É um- jeito que os irmãos nunca viram. Ele ficou um pouquinho grande, mas vocês vão conseguir. Amém. Mas vamos antes com a história do irmão Brana? Vamos, histórias do irmão As Brana. histórias do irmão Brana, nosso profeta. Este é o quadro bastante tradicional, quadro que nós usamos em todos os nossos programas, onde nós exibimos esse slide lembrando alguma história do irmão Brana. Então, se o irmão, a irmã que está nos assistindo já sabe qual é essa história, já pode mandar a resposta para nós. Hoje está, vamos dizer que está no nível médio, Madelton. Está, na última É. programação estava facílimo, Muito fácil. hoje está médio, Médio, mais ou mas- menos. Não é muito difícil de lembrar, não, Madelton. Mas agora nós vamos para o desafio da noite, o irmão Adailton que vai apresentar, porque hoje realmente ele elaborou. Hoje é um desafio mesmo. Hoje ele elaborou um desafio. Tá bom? Antes dos daqueles. irmãos, não passem ainda, irmãos. Antes deles passarem, é o seguinte, joga aqui na gente novamente. Antes dos irmãos mostrarem o slide com o desafio da noite, ele tem uma pequena introdução. Na verdade, ele é uma história. A parte que vai interessar para vocês verem e responder a nossa pergunta, aí sim a gente vai jogar no slide, tá bom? Mas por enquanto eu vou ler um pequeno texto. É contando uma história interessante de um irmão que queria ser evangelista, que queria pregar o evangelho. Muitas vezes as pessoas querem ser evangelistas, querem ser pastores, mas não são chamados para isso, não é, irmão Neville? Muitas vezes não tem um chamado, Madelton. Isso. E essa história é até uma reflexão. Isso, é uma reflexão a Sobre respeito isso. disso. Mas a pergunta vai ser o seguinte, ele vai contar umas histórias aqui bíblicas, na verdade é só uma história bíblica, mas ele vai misturar as coisas. Dentro delas vai ter várias histórias bíblicas, e eu quero que vocês me digam quantas histórias da Bíblia ele vai me contar nesse pequeno pedaço. Mas eu vou começar a ler aqui o texto para vocês entenderem melhor. Conta-se que certo caipira estava no seu trabalho rotineiro num canavial, quando de repente viu brilhar 3 letras no céu, VCC. Muito religioso, o caipira julgou que aquelas letras significavam "Vai, Cristo chama". Fiel à visão, correu ao pastor da sua igreja e contou-lhe o ocorrido, concluindo que gostaria de devotar o restante de sua vida à pregação do Evangelho. O pastor, surpreso diante do relato, disse: "Mas para pregar o Evangelho é preciso conhecer a Bíblia. Você conhece a Bíblia bastante para sair pelo mundo pregando sua mensagem?" "Claro que sim", disse o homem. "E qual é a parte da Bíblia que você mais gosta e conhece?" "As parábolas de Jesus, principalmente a do bom samaritano." "Então conte-a", pede o pastor, querendo conhecer o grau de conhecimento bíblico do futuro pregador do Evangelho. O caipira começa a falar. Agora sim, nós vamos ver as palavras do caipira. "Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu entre os salteadores. E ele lhes disse: Varões irmãos, escutai-me. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E partindo dali, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, e os corvos alimento lhe traziam,
pois alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. E sucedeu que, indo ele andando, eis que um carro de fogo o ocultou da vista de todos. A rainha de Sabá viu isso e disse: não me contaram nem a metade. Depois disso, ele foi até a casa de Jezabel, a mãe dos filhos de Zebedeu, e disse: tiveste 5 maridos, e o marido que agora tens não é teu marido. E olhando ao longe, viu a Zaqueu pendurado pelos cabelos numa árvore e disse: desce daí, pois hoje almoçarei na tua casa. Veio Dalila e cortou-lhe os cabelos, e os restos que sobraram foram 12 cestos cheios para alimentar a multidão. Portanto, não andeis inquietos, dizendo: que comeremos? Pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. E todos os que o ouviram se admiraram da sua doutrina. Amém. Daí a história continua. O caipira entusiasmado olhou para o pastor e perguntou: e então, estou pronto para pregar o evangelho? Olha, meu filho, disse o pastor, eu acho que aquelas letras no céu não significavam vai, Cristo chama. Antes, deveriam ser lidas, vai cortar cana. Enfim, meus irmãos, agora eu quero que vocês respondam. Pode ser na nossa página, tabernaculodafé.org, ou pode ser no número que aparece aí na tela de vocês. Respondam quantas histórias foram contadas na história que, segundo ele, seria a história do bom samaritano. Quantas histórias nós tivemos aqui. Tá bom? Estamos aguardando a resposta de vocês, tanto do desafio da noite, quanto da história do irmão Brana. Participação de vocês, destaques e, quem sabe, pedidos de hinos também. Geralmente os irmãos gostam de pedir hinos. Participações, irmão Neville? Amém. Antes de nós irmos para as participações, Madeilton, lembrar que hoje nós temos a continuação do nosso trabalho dos selos. Isso. Hoje vai ser o 5º selo. E a parte especial do nosso programa, que é o pastor Joaquim. Qual é o título? E o título, eu vou adiantar, é Adão, Homem. Então, é a parte bastante especial do pastor Joaquim. Agora, Madeilton, vamos para as nossas participações. Vamos, participações daqui de Araguaína, lá de fora, lá de Esperantina. A primeira participação, Madeilton, é do irmão Gilvan. A oração transforma a sua fraqueza na maior força que existe neste mundo. E Deus sempre nos tem abençoado com este programa abençoado. Amém. Amém. Deus continue abençoando o irmão Gilvan, que é lá de Redenção, no Pará. Mais participações aí, irmão Adailton? Temos uma participação aqui. Ia me chamar de irmão Enoque? Quase que eu entendi irmão Enoque aqui. Mas é o seguinte, é o pastor Antônio Francisco, a irmã Angelina e a irmã Enedina, a sogra do pastor Antônio, ou seja, a mãe da irmã Angelina. Estão todos aqui em Araguaína, Tocantins. Boa noite com Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, amém. Nós também dizemos amém. Eles mandam um destaque. A graça soberana vem de um que é soberano. Está na mensagem da graça, o parágrafo 130. Deus continue abençoando vocês aí, pastor Antônio, irmã Angelina, irmã Nedina, o irmão Isaías, que essa hora está trabalhando lá na pamonharia, e que todos sejam ricamente abençoados, tá bom? Deus esteja convosco sempre. Amém. O irmão Wesley Pereira também manda o seu boa noite. Aqui é o irmão Wesley Pereira e a irmã Noemi, minha filha, acompanhando. Deus abençoe, irmão Wesley Pereira. Ele é de qual cidade, irmão Deilton? Primavera do Leste, Mato Grosso. Isso. Não é Três Lagoas, não? Três Lagoas, então. Três Lagoas. Irmão, se o irmão Wesley Pereira estiver assistindo, ele manda, né? A resposta para nós fazermos a nossa correção. Mas, de qualquer forma, Deus continue abençoando aí o irmão Wesley. O irmão Agenor e família também está nos assistindo.
e manda o seu destaque. Se você quer discernir o seu espírito, olhe o que você era lá atrás e veja o que você se tornou. É um destaque do pastor Júnior, do irmão Júnior Fialho, no encontro de pastores. Qual foi o encontro? O último? Eles não mencionaram. Deve ter sido. Creio Foi que- a creio que pregação, foi a primeira pregação, o último. a pregação de abertura. Amém. E também está nos acompanhando a irmã Divani. Ela manda o seu destaque. A oração é o radar poderoso que dirige o astronauta. Amém. Inclusive o pastor Joaquim, Madal, tem sempre, nos últimos programas, ele tem sempre falado sobre isso, né? Avião, O astronauta. a carroça. Geralmente ele está falando da mensagem contagem regressiva. Isso. Se eu Então, não estiver enganado. começou pela carroça, o automóvel, o avião e o astronauta. Amém. Mais participações? Por enquanto aqui não. Se puder, nós vamos com mais um hino. Ou você tem mais participações aí? Não. Então, vamos para mais um hino. E logo mais também alguns irmãos conectaram consequentemente agora. Nós iremos dar aquela reprise nos nossos quadros. Mas agora vamos com o hino, Madailton. Outra dedicação da nossa equipe para os irmãos que estão nos assistindo. Descanso, alma, eis o Senhor ao lado, paciente levas sem queixar-te a cruz. Deixa o Senhor tomar de ti cuidado, é imutável teu fiel Jesus. Prossegue, ó alma, o amigo celestial teus passos no espinhal. Prossegue, ó alma, o trilho é estreito e escuro, mas no passado Deus guiou-te assim. Confia agora, Deus, o teu futuro, e o que é mistério há de aclarar-se enfim. Confia, ó alma, a sua mansa voz, ainda
Confio, alma, a hora vem chegando, irás com Cristo, teu Senhor, morar, sem dor nem mágoas gozarás cantando as alegrias do celeste lar. Descanso, alma, agora pranto e dor, depois o gozo, a paz, o céu de amor. Amém. Descanso, alma. Hino que foi cantado pelo irmão Moisés Andrade, que é daqui mesmo de Araguaína, Tocantins. Diácono, ele é o líder dos diáconos, não é, irmão Neville? Presidente. Presidente dos diáconos. Eu estava procurando aqui a palavra na minha mente e não surgia. Mas vamos com a reprise, como você falou. Quer mostrar a Isso. história do irmão Brana novamente? Vamos mostrar aí, para os irmãos que conectaram agora, não viram ainda, o nosso quadro Histórias do Irmão Brana. Isso. A partir desta imagem, qual história do irmão Brana vem à memória? Essa imagem faz lembrar qual história que o irmão Brana relata em uma de suas mensagens. Então, se o irmão já tiver a resposta, quem está assistindo já pode mandar aí, o nosso número do nosso telefone está aparecendo aí na tela. E também a página da nossa igreja, que é pelo nosso e-mail. Mas manda aí, Hilton, o mais difícil, podemos dizer assim, é o desafio hoje. O verdade. desafio hoje está um pouco difícil, mas também não está impossível. Mas antes de mostrarmos o desafio, irmão Neville, vamos aqui com a participação da irmã Luísa. A irmã Luísa, ela fica aqui mesmo conosco. Todo mundo, a maioria já sabe como é que funciona aqui. Ela fica, vem, assiste ao vivo. E a cores. E hoje ela participou aqui e já mandou a resposta do desafio também. Tanto a resposta do desafio, como a resposta da história do irmão Brana. E só um avisozinho que eu estava esquecendo de falar aqui para vocês, meus irmãos. Nosso pastor, o pastor Jedson, estava de viagem há alguns dias, mas ele retornou agora há pouco, há 1 hora mais ou menos, ele chegou aqui novamente, graças a Deus, chegaram bem, ele, o irmão Eliezer e a irmã Carmélia. Fizeram uma viagem maravilhosa, nós oramos ontem, não foi, irmão? Na verdade, praticamente todos os cultos nós orávamos pela viagem dele, e graças a Deus o Senhor nos atendeu, mais uma vez, podemos dizer Ebenezer, e cremos que Ele sempre nos atenderá, se permanecermos em sua vontade. Amém, mas vamos aqui com a participação da irmã Luísa Ribeiro da Cruz. Ela diz o seguinte: a verdade é só uma, e só vai subir no arrebatamento quem estiver na verdade. A verdade é só uma, e só vai subir no arrebatamento quem estiver na verdade. Culto na casa do irmão Marizon, culto de evangelismo. Um dia nós tivemos na casa do irmão Marizon um culto, e ela tirou esse destaque de lá. Foi no dia 6 de dezembro de 2016, pastor Jedson Cardoso. E o outro destaque que ela manda é o seguinte: a condição para subir no rapto é esta: estar em comunhão com Deus o tempo todo. Nada deve nos tirar da comunhão com Deus. Sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2013. Pastor Jedson, a gente sempre ouve, irmão Neville, eu creio que você concorda comigo, a gente geralmente ouve aqui, principalmente nos cultos de ceia, que não são as coisas que a gente fez, as nossas falhas, que devem nos tirar da ceia, fazer a gente parar de tomar a ceia, que quer que seja um domingo sequer. Mas, na verdade, a gente tem que acertar aquilo antes e nunca parar de tomar a ceia. Na verdade, é o ato de tomar a ceia que deve fazer a gente parar
com os nossos erros, não é Ou verdade? seja, não deixe de tomar a ceia por causa do erro, né? Nunca deixe de ter comunhão com Mas o Senhor, deixar o erro, consertar. para ter para- comunhão com o Senhor. Isso. Mas Amém. tem mais destaques, Mandailton? Mas ela manda aqui, a história do irmão Brana. Ela diz que são duas meninas índias que estavam muito felizes, porque o homem branco ia para a lua. E os índios poderiam viver em paz aqui na terra. Só os índios somente. Olha só, sonho bom. E segundo ela, o desafio são 15 histórias. Muitas histórias. 15 histórias, será? 15 histórias bíblicas que aquele, vamos dizer, caipira evangelista Isso. contou em uma só. Vamos É, ver daqui a Mas pouquinho. para os irmãos que não estão entendendo, logo mais vocês vão entender. Ela tem um pedido de hino, Bem Junto a Cristo, conjunto de Araguaína. Bem Junto a Cristo. 15 histórias. Vamos ver então se a resposta dela está correta. Vamos mostrar só mais essa vez o desafio e logo depois a gente vai mostrar só mais lá quando a gente for dar a resposta, não é, irmão Leville? Fica melhor. Então vamos aqui com o desafio da noite novamente. Eu leio sempre a introdução aqui para depois vocês verem a parte principal. Conta-se que certo caipira estava no seu trabalho rotineiro no canavial, quando de repente viu brilhar 3 letras no céu, VCC. Muito religioso, o caipira julgou que aquelas letras significavam: vai, Cristo chama. Fiel à visão, correu ao pastor de sua igreja e contou-lhe o ocorrido, concluindo que gostaria de devotar o restante de sua vida à pregação do evangelho. O pastor, surpreso diante do relato, disse: mas para pregar o evangelho é preciso conhecer a Bíblia. Você conhece a Bíblia o bastante para sair pelo mundo pregando a sua mensagem? Claro que sim, disse o homem. E qual é a parte da Bíblia que você mais gosta e conhece? As parábolas de Jesus, principalmente a do bom samaritano. Então conte-a, pede o pastor, querendo conhecer o grau de conhecimento bíblico do futuro pregador do evangelho. O caipira começa a falar. Agora sim, nós vamos mostrar o slide para vocês lerem junto comigo. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu entre os salteadores. E ele lhes disse: varões irmãos, escutai-me. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E partindo dali, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E os corvos alimento lhe traziam, pois alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. E sucedeu que, indo ele andando, eis que um carro de fogo o ocultou da vista de todos. A rainha de Sabá viu isso e disse: não me contaram nem a metade. Depois disso, ele foi até a casa de Jezabel, a mãe dos filhos de Zebedeu, e disse: tiveste 5 maridos, e o homem que agora tens não é teu marido. E olhando ao longe, viu a Zaqueu pendurado pelos cabelos numa árvore, e disse: desce daí, porque hoje almoçarei na tua casa. Veio Dalila e cortou-lhe os cabelos, e os restos que sobraram foram 12 cestos cheios para alimentar a multidão. Portanto, não andeis inquietos, dizendo: que comeremos? Pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. E todos os que ouviram se admiraram da sua doutrina. Amém. Aí tem o restante da história aqui. O caipira entusiasmado olhou para o pastor e perguntou: e então, estou pronto para pregar o evangelho? Olha, meu filho, disse o pastor, eu acho que aquelas letras no céu não significavam: vai, Cristo chama. Antes deveriam ser lidas: vai cortar cana. Mas enfim, irmãos, a pergunta é o seguinte: quantas histórias estão envolvidas nessa trama que o caipira, pregador,
contou achando que estava contando apenas a história do bom samaritano. Quantas histórias estão envolvidas juntas aqui nesse texto? Manda a resposta para a gente, tá bom? A irmã Luísa já mandou, ela disse que são 15 histórias juntas. Se você tem alguma resposta diferente, mande para a gente, por favor, que estamos aguardando. Temos mais uma participação aqui, lá de Cachoeirinha. Cachoeirinha fica lá no Bico do Papagaio, aqui na região, aqui no Tocantins mesmo, na região do Bico do Papagaio. E a irmã Cristina, e ela diz: boa noite com Jesus. Nós dizemos também boa noite com Jesus, irmã Cristina. Deus continue te abençoando. Cremos que a irmã vai lá para a pequena reunião que teremos lá em Esperantina. Você vai, irmão Neville? Não sei ainda, Madailton. Teremos reuniões especiais em Esperantina nesse próximo vai final de ser, semana. com certeza, se eu não for, estarei assistindo pela internet. Mas enfim, Deus continue abençoando a irmã Cristina, toda a família do irmão Zé de Jorge, lá em Cachoeirinha, aqui no estado do Tocantins. Amém. Desde já, Madailton, reiterar, né, o pastor Jânio está sempre nos avisa, né, nos faz esse pedido. Reiterar este convite para pede para avisar que é dessas reuniões. Vai ser sábado, domingo e segunda-feira. Segunda-feira. Próximos. Irmão Adailton, nós temos mais respostas do desafio e creio que da história? Da história do irmão Brana. É o irmão Wesley Pereira, que ele falou que é de Três Lagoas, realmente. Irmão, desculpa o irmão Adailton, que falou que o irmão era de Primavera do Leste. Três Lagoas, agora nós não vamos esquecer, né, Madailton? Não esquece, é de Três Lagoas. Três Lagoas. Wesley. Mas, boa noite, Madailton. Foram 14 histórias contadas. E elas foram Bom Samaritano. Olha, ele vai enumerar e vai falar. Vai numerar. Pedro, Atos. Pedro e João na Porta Formosa. Os 3 talentos. Jesus no deserto. Elias, João Batista, Elias arrebatado, a rainha de Sabá, a mulher do poço, Absalão, Sansão, Dalila e a multiplicação e o sermão da montanha. Até me perdi aqui. Foram quantos que ele falou? Segundo ele, foram 14 histórias contadas. Eu acho que eu cheguei nas 16 aqui. Amém. 2 respostas diferentes, 15, 14. 15, 14. Talvez pode ser que os irmãos podem até não concordar com a gente quando a gente der a resposta final. Não é, irmão Neville? Porque pode ser que haja histórias inclusas aqui que são bem pequenininhas. Mas enfim, nós temos uma resposta sim, tá bom? Daqui a pouquinho nós mostraremos para vocês. Tem mais resposta? Não, no momento não. Então, os irmãos que acompanharam o desafio, se souberam uma resposta, né? Às vezes pode ser que nem esteja certo, mas sempre é importante participar, Madailton. Isso é o mais importante. Vamos então com a história do hino, meus irmãos. Hoje a história do hino é um pouco diferente, irmão Neville. Hoje nós não teremos um cantor ao vivo aqui cantando, como nós temos em todas as nossas programações. Hoje vocês vão ouvir, sabe quem? Quem, irmão Neville, que os irmãos vão ouvir? O irmão Brana. O próprio irmão William Marion Brana cantar. Ele que vai cantar para nós hoje. Irmão William Brana é o nosso profeta, é o profeta desta era que veio para revelar todas aquelas coisas que estavam ocultas, inclusive os 7 selos, que daqui a pouquinho nós teremos o 5º selo. Nós vamos contar para vocês, fazer um breve resumo. Mas enfim, hoje é a história do hino Ele Vive. Nós não temos uma versão em português. Na verdade nós temos, eu já ouvi uma versão em português. Mas hoje nós vamos ouvir somente em inglês mesmo, com o irmão Brana cantando, mas tem a legenda embaixo. Pode ficar tranquilo que vocês vão entender. Ele canta somente uma pequena parte do hino. Mas aqui eu vou ler todo o hino, a versão dele original, em inglês. Logo após a gente lê a história, claro. Ele vive. Mostra o slide, irmão, por favor, com o nome do hino e o nome do autor. Nós não conseguimos encontrar uma foto do autor desse hino, como nós sempre temos. Mas nós temos o nome e o ano que ele nasceu e o ano que ele partiu. Por que deveria adorar um judeu morto? Esta pergunta desafiadora foi posta por um jovem estudante judeu, sincero,
que tinha ido assistir a reuniões evangelísticas conduzidas pelo autor e compositor deste hino, Alfred H. Ackley. A resposta do Sr. Ackley a esta pergunta da pesquisa finalmente o levou a escrever este popular hino do Evangelho. Ele vive. O compositor respondeu ao seu inquiridor: ele vive, eu lhe digo, ele não está morto, mas vive aqui e agora. Jesus Cristo está mais vivo hoje do que nunca. Eu posso prová-lo pela minha própria experiência, bem como testemunhos incontáveis de milhares. A resposta categórica e enfática de Ackley, juntamente com seu subsequente esforço bem-sucedido de conquistar o jovem para Cristo, floresceu em cânticos e cristalizou em um sermão convincente o hino sobre Ele vive. Então ele se sentou ao piano e expressou aquela conclusão na canção. Ele diz: o pensamento de sua presença sempre viva trouxe a música prontamente e facilmente. Agora aqui está a letra do hino na íntegra. Ele vive. Eu sirvo a um Salvador ressuscitado. Ele está no mundo hoje. Eu sei que ele está vivendo, independente do que os homens digam. Eu vejo sua mão de misericórdia. Eu ouço sua voz de alegria. E no tempo que eu preciso dele, ele está sempre perto. Ele vive. Cristo Jesus vive hoje. Ele anda comigo e fala comigo ao longo do caminho estreito da vida. Ele vive, salvação a transmitir. Você me pergunta, por que eu sei que ele vive? Ele vive dentro do meu coração. Em todo mundo à minha volta eu vejo seu cuidado amoroso. E embora meu coração fique cansado, eu nunca vou desesperar. Eu sei que ele está liderando através de todas as tempestades. O dia do seu aparecimento virá finalmente. Alegrai-vos, regozijai-vos, ó cristãos. Levante a sua voz e cante aleluias eternas a Jesus Cristo, o Rei. A esperança de todos que o procuram, a ajuda de todos os que o encontram. Nenhum outro é tão amoroso, tão bom e gentil. Então vamos agora com o nosso profeta, ele próprio, cantando um trechinho deste hino. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He again, everybody. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me, He talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. Let this great audience say, hallelujah. The Lord lives. Praise His name. Hallelujah. He lives. Let's wave our hands and Jesus lives today. He walks with me. He talks with me along that narrow way. He lives, salvation
the trumpet of the Amém. Agora o outro foi chamada final. Nós já contamos também a história aqui, não foi? Chamada final. Mas enfim, como é que você sabe que ele vive? Como é que você sabe que ele vive, irmão Neville? Jesus vive. Porque ele vive dentro de nós. O hino Dentro fala do dentro meu do coração. coração. Isso mesmo. E se ele vive dentro do nosso coração, então nós refletimos a imagem dele. Por onde quer que nós andarmos, as pessoas têm que ver Cristo em você, têm que ver Cristo no irmão Neville, na irmã Luísa, nos irmãos do estúdio, em você que está assistindo essa programação. Amém? Então é uma coisa boa para a gente refletir. Será que as pessoas estão vendo Cristo em mim? Que tipo de atmosfera eu estou levando, irmão Neville? Será que é uma atmosfera quando eu chego que as pessoas se alegram? Que o assunto muda para coisas boas, se não estiverem falando de coisas boas, é claro. Quando eu chego, será que o assunto muda para coisas boas, para coisas celestiais ou não? Amém? Amém. Reflexão aí, Mandailton. Amém. Afinal, nós somos formadores de atmosfera. Mas, Mandailton, temos outra participação do nosso companheiro aqui do programa. Quem é esse companheiro, irmão Neville? Irmão Divino Companheiro, está conectado ao vivo de Aparecida, de Goiânia, Goiás. Ore por mim, pela minha viagem para Três Lagoas, amanhã, às 10 horas da noite. Vamos levantar a mão aqui em Amém. favor da viagem do irmão Divino Companheiro. Companheiro. Que o Senhor esteja contigo, meu irmão, hoje, amanhã na viagem e sempre. Amém? Amém. Só uma observação, você não sabe, mas o irmão Wesley é sobrinho do irmão Divino Companheiro. Você sabia? Não, Ou não? não sabia. É por isso que ele está indo viajar lá para... Eu creio que ele esteja indo para para visitar o sobrinho dele, lá em Três Lagoas, no Não é Mato em Primavera do Leste, não? É Três Lagoas, né? Grosso. Três Lagoas. Mas, Não, Mandailton, não confunde minha cabeça. Não. Mandailton, vamos agora para mais um hino? Mais um hino. Mais um Daqui a hino. pouquinho nós teremos o quinto selo. Os momentos que estamos vivendo são de grande aflição. Os recursos humanos falharam, já não há solução. Não se encontra mais paz neste mundo, é notória a falta de amor. E pergunto então quando é que virá o Senhor. O mais interessante é que em meio desta onda voraz Há um povo que ainda sorri e que vive em paz. revestidos de toda armadura, vai andando espalhando amor, aguardando com ansiedade a volta do Senhor. Povo que vence batalhas, povo que vence o mal, povo que tem o Senhor como seu general. Não há vitória sem lutas, nem campeão sem laurel. O crente que vence aqui tem coroa no céu. O mais interessante é que em meio
esta onda voraz. Há um povo que ainda sorri e que vive em paz. Revestido de toda armadura, vai andando espalhando amor, aguardando com ansiedade a volta do Senhor. Povo que vence batalhas, povo que vence o mal, povo que tem o Senhor como seu general. Não há vitória sem lutas, nem campeão sem laurel. O crente que vence aqui tem coroa no céu. Não há vitória sem lutas, nem campeão sem laurel. O crente que vence aqui tem coroa no céu. O crente que vence aqui tem coroa no céu. Amém, irmã Eliana e irmão Elias. Quase que eu falava irmão Abdias, que ela tem o costume de cantar com o marido dela, o irmão Abdias. Deus continue abençoando eles e Deus continue abençoando vocês também que ouviram este hino. E nós também que ouvimos este hino, não é, irmão Neville? Com certeza, Mandailton. Então, Mandailton, agora nós vamos para aquela parte especial que é o nosso trabalho que nós estamos fazendo, quinto selo. Isso, nós já estamos no quinto selo, irmão Neville. Agora vai ficar faltando apenas 2. O irmão Brano, ele fez as pregações dos selos. Foram 10 mensagens, se eu não estiver enganado, não foi? Deus em simplicidade, a brecha, aí os selos e perguntas e sobre respostas. selos. Foram 10 mensagens. 10 mensagens, foram 10 dias. Aí teve uma revelação tremenda e passou para nós, que fazemos parte do corpo da noiva eleita de Jesus Cristo, essas revelações muito profundas. Tem muitas heresias por aí a respeito dos selos, tanto dentro que dizem ser da mensagem, quanto aqueles que são do mundo denominacional, que não tem revelação da mensagem. Mas nós que temos a revelação, nós que sabemos o que o profeta, o irmão William Marion Brano, nos falou, exclusivamente nas mensagens, sem alterar nada, estamos aqui firmes e agora nós vamos passar para vocês. É um pequeno resumo, é bem pequeno, eu não estou com um exemplar aqui dos 7 selos, mas você faça um esforço, que se não tiver, para adquirir a coleção dos 7 selos e leia todas na íntegra. É muito bom, é maravilhoso, você lê tudinho, meditando naquilo que você está lendo, pedindo a Deus para abrir os seus olhos e creia, simplesmente creia, como o irmão Brana sempre nos ensinou, somente creia, tá bom? Mas a gente vai passar um pequeno resuminho, bem pequenininho, sobre o quinto selo. A revelação dos 7 selos. O quinto selo. Apocalipse capítulo 6, versículos do 9 ao 11. E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamava com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador,
não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Agora ouça o que o profeta para esta era, o irmão William Marion Branham, fala a respeito deste quinto selo. Agora, pois eles, naquele tempo, se você observar, este quinto selo sendo aberto, veja, a igreja já se foi. Almas sob o altar simplesmente não podem ser a igreja primitiva. Agora, por favor, se você alguma vez prestou atenção, porque esta é uma grande controvérsia, então eu quero que você ouça atentamente agora, e vocês têm seus papéis e coisas para anotarem. Agora eu quero que você observe. Agora estas não podem ser aquelas almas, porque as almas dos mártires justos e do povo justo, a igreja, a noiva, já terá subido. Então eles não estariam sob o altar, eles estariam na glória com a noiva. Agora observe, pois estes já subiram no rapto, no capítulo 4 de Apocalipse. Eles já terão sido levados. Agora, quem são aquelas almas então? Esta é a coisa seguinte. Quem são elas então, se não são a igreja primitiva? Este é Israel, que será salvo como uma nação. Todos aqueles que são predestinados. Este é Israel. É propriamente Israel. Certo. Agora, estes que estão debaixo deste altar são Israel. Observe, Israel foi cegado com o único propósito de sermos salvos. Você crê nisso? Agora, quem o cegou? Deus. Deus cegou seus próprios filhos. Observe, agora quero que você observe isto atentamente. A eles foram dadas vestes, eles não as tinham. A eles foram dadas vestes brancas, a cada um deles. Agora os santos, já tem uma. Eles a ganham aqui, mas ali eles foram dadas vestes. E os santos já tinham as suas e já tinham ido, veem? Eles não tiveram. Agora observe isto agora, estas almas debaixo do altar. Bem, estas almas, compreendemos agora que elas estão debaixo do altar, porque elas foram martirizadas por homens pecaminosos como Eichmann. Veem? Elas estão retidas, milhões delas, vejam, mas continuam sendo judeus. Agora recordem, o que foi isto? Eles foram mortos por causa da palavra de Deus, não pelo testemunho de Cristo. Você compreendeu isto? Mas recordem, a igreja entra também, os mártires da igreja foram pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Quantos sabem disso aqui? Sim, correto. Agora, mas estes não tiveram o testemunho de Jesus Cristo. Pela palavra de Deus e pelo testemunho que tinham. Os judeus e Hitler os odiava, e do mesmo modo Eichmann, e também Stalin, e todo o restante do mundo, veem? Mas eles permaneceram fiéis no que eles criam, e eles o mataram, porque eles eram judeus. Agora observem, vossos irmãos ainda tinham que ser mortos, os quais representam os 144.000 que ainda serão chamados na tribulação, os 144.000 que são chamados. Também agora observe, eles devem ser martirizados pelo anticristo. Acabamos de passar por isto. E o observe na sua última cavalgada, quando ele rompe aquele pacto com aqueles judeus ali embaixo. E lá se vai, vem? Esses judeus, os 144.000 deverão ser chamados pelas duas testemunhas,
de Apocalipse 11. Agora recordem, eles foram profetizar. E aquelas almas que têm sido martirizadas agora aqui embaixo, genuínos, verdadeiros judeus por ali, que tiveram seus nomes no livro, que viveram a vida correta e fizeram a coisa correta, que viveram o judaísmo ao pé da letra, eles foram martirizados por Eichmann e muitos outros, pessoas honestas, milhões delas ali embaixo, e aqueles alemães atiraram nelas para matar, e as assassinaram, e as mataram, e as penduravam nas cercas, e as queimavam, e as cremavam e tudo mais. Aquele desnaturado, ou melhor, coração faminto e sanguinário de Hitler, e Stalin, e Mussolini, e todas aquelas pessoas que odiavam os judeus. Eu verdadeiramente creio com todo o meu coração que as verdadeiras revelações das revelações do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto selo estão agora abertas para nós. Extraído da mensagem, a revelação dos 7 selos, o primeiro selo, que foi pregada no dia 22 de março de 1963, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Amém. Amém. Este foi um trabalho, quinto selo. Nós estamos fazendo sempre, Madeira, o resumo do resumo, né? Do resumo. Do resumo. Mas é simplesmente um compacto, né? Porque Isso. trabalho desenvolvido pelos nossos irmãos. Amém. Mas como o Adailton falou, é sempre bom ler. Para quem ainda não leu. No programa passado, ficamos em dúvida se realmente existia aquele compacto de todos os livros juntos. Isso. E ele realmente existe. Existe, não é? Maravilha? Tem os separados. E tem aquele... Nós não temos um exemplar, mas a partir do próximo programa nós vamos mostrar. Mas, irmão Adailton, vamos dando prosseguimento ao nosso programa. Vamos, se E tiver olha mais só quem comunicações. comunicou aqui, irmão Adailton. Quem foi, irmão Foi o Neville? irmão Nailton. Olha, lá do Jardim Boa Gá. noite com Jesus. Destaque. Deus está cobrando constantemente em nossos ouvidos. O irmão Nailton no Jardim Ingá. Inga. Ingá. Quase que ele Já falou ia Jardim falar Angá. Angá. Você sabe o que é Angá? Sei, uma fruta. É uma fruta? Para mim, Ingá é fruta. É. Uma fruta Mas também bastante Angá é a mesma fruta Ingá. popular mas- aqui no nosso estado. Ingá. Agora, se você falar com o R no final, hangar ou hangar, é onde se põe avião. Aquele galpão enorme. Coloca avião lá dentro. Então, para não ficar a dúvida, é Jardim Ingá. Fica melhor. Amém. Mas, irmão Neville, vamos agora com o pastor Joaquim Gonçalves. A parte mais importante da nossa programação. Se você está E- ansioso, qual é o título? E o Recorda aí título novamente. é Adão Homem. A data é 28 de outubro de 1992. Há muito tempo atrás, irmão Neville. Eu não era nem nascido, meu Deus. Amém. Sem mais detalhes. Mas, Então vamos, estude se já estiver no ponto, pastor Joaquim Gonçalves Silva. Agora, em São João, capítulo 1, no Evangelho segundo São João, capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Porque o Verbo é a palavra, o Logos. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, ali estavam os 3 ofícios de Deus. Os 3 ofícios: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai sobre nós, Filho conosco
Espírito Santo em nós. E criou Deus o homem. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Imagem. Né? Macho e fêmea os criou. Nós não podemos explicar todo assunto que puxa a Bíblia. Senão nós vamos variar. E criou Deus o homem. Ora, no sentido de humano, humanamente falando, o profeta diz, olha, tudo que foi criado tem fim. Portanto, o homem foi criado. O inferno foi criado. E tudo que foi criado tem fim. Como homem, ele tem fim. Agora, como Deus, na sua... nós temos que ir lá em Filipenses 3, de novo. Filipenses. Porque a Bíblia mesmo se explica, ela mesmo se interpreta. Deus é seu próprio intérprete. Aí, verso 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Homem não entra nessa cidade. Homem não. Porque lá não entra nenhuma mentira. Lá não entra nenhum... Lá não entra homem. Lá não entra terreno. A carne e o sangue não herdam o reino dos céus. Não herdam essa cidade. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Semelhança. Semelhante. Aí agora é que vem a real e verdadeira semelhança. Porque é um processo, tanto quanto aquele que o anjo disse para Maria, o Espírito Santo te cobrirá, então virá de ti esse menino, chamar-se-á Jesus, assentar-se-á no trono de Davi e será forte. Como o homem, Jesus não se assentou, ele foi para a cruz. É um processo, é um curso. E essa imagem de Deus vai fluir mesmo, se manifestar, é nesta ocasião aqui. Porque criou esse homem a imagem e semelhança de Deus. Sim, Adão não foi perdido. Adão é uma criação original. Por isso que Caim não pode ser filho dele, porque um filho da criação original não podia matar ninguém, matar seu irmão. Não podia. Que eu ouvi um comentarista falando assim, se a polícia do nosso estado aqui estivesse lá no Éden, quando Abel morreu, ninguém sabia quem era o assassino até hoje. Por aí você sabe logo o que ele estava comentando, né? Mas aí que está a coisa, nós sabemos quem matou Abel. E ele falou a verdade. Como eles não sabem até hoje quem foi que matou Abel. Eles pensam que foi um filho de Adão. Mas não foi filho de Adão. Foi o filho da serpente. Foi a serpente quem matou. E aqueles que crucificaram a Cristo também tinham a mesma descendência. Vós tendes por pai o diabo. São João 8. Agora, é uma descendência. Esses sim serão a imagem do Deus invisível.
que transformará o nosso corpo abatido de homem para ser conforme o seu corpo glorioso, conforme, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Não importa quantas vezes tenha que repetir isso, nós vamos repetir. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vocês precisam ficar bem familiarizados com isto. Isto sim. 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Há quanta gente esperando esse alarido. O alarido é a mensagem. O Senhor está descendo do céu, tem um curso. A vinda dele tem um curso, como a primeira vinda teve um curso. A segunda também tem um curso. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Isso aqui não é para ler só junto de defunto, não. Só quando parte um irmão. Porque nós temos a tendência de ler isso aqui só quando morre um irmão. Você já notou isso? Isso aqui tem que ser lembrado, não é só depois que morre o irmão, não. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles às nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor, sempre com o Senhor. Mas para haver esse arrebatamento, terá que haver uma transformação. Esse corpo aqui, mesmo você estando vivo, você terá uma dor rápida, diz o profeta. O que significaria a mesma dor da morte. Porque aí, indo a 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, ele diz, verso 51, aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, porque é expressão também do cristão morrer, é dormir no Senhor. Mas todos seremos transformados, para sermos a imagem e a semelhança daquele que nos criou, e criou Deus. O homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Agora, liga isso com o que Paulo diz, que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Porque ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E Jesus disse, manifestei o teu nome aos homens. E ele disse ainda, quem vê a mim vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. A imagem que Jesus trouxe aqui. Eu sempre, quando falo nisso, eu estou sempre lembrando do saudoso irmão José Marra, lá em Taguatinga, no Distrito Federal. Os 3 adventistas da Reforma, todo barbudinho, pararam diante dele, ele tinha uma barba longa, um empornal de um lado, com a Bíblia dentro, e viraram um para o outro e disseram, olha a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele olhou por baixo, assim, que olhos brancos, e disse, imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Hipócritas, só porque tem barba? Bode também tem barba. Quer dizer, vocês querem fazer a imagem de Deus dessa forma? Quem encarar a imagem de Jesus Cristo dessa forma, você só vê Jesus Cristo de uma forma humana. Vocês só podem conhecer a Jesus Cristo através da aparência humana. A imagem de Cristo está dentro de cada filho. Um filho é a continuação do pai. A imagem do pai está no filho.
Por isso que o pai vive para o filho, entesoura para o filho. E por isso que o filho tem que corresponder com a imagem de seu pai, como Jesus correspondeu até que recebeu a adoção. Porque se você não corresponde com a imagem de seu pai, você não é filho. Ninguém pode tomar isso para um lado ignorante, um lado estúpido. Ele é filho fisicamente somente. Uma coisa que nasceu porque é uma lei de Deus e caiu lá e pronto, e nasce mesmo, pronto. Mas não é uma programação implícita de Deus, ali, de imagem para imagem. Amém. Boa noite. Depois de mais essa palavra abençoada do pastor Joaquim, pregado no dia 28 de outubro de 1992. Madailton, agora nós vamos para aquela parte de nós vamos dar as respostas. As respostas da história do irmão Brana e do desafio da noite. Isso, antes tem mais comunicações aqui, irmão. Vamos ler então. Cada um tem a vista do alto da montanha que escalou. Não é o destaque, mas eu achei interessante a reflexão. Mount Samiron. Amém. Deus continue a abençoe do irmão Samiron. De onde ele é? Carmo do Paranaíba, Minas Gerais. Amém. Essa aí eu não esqueço, não. E o irmão Gabriel também está nos assistindo, São João da Boa Vista. Ele mandou aqui uma oração, Ailton. Vamos ler aqui uma oração do profeta na mensagem O Poderoso Conquistador. Nosso Pai Celestial, hoje é um dos maiores dias na história do calendário cristão. É o dia da ressurreição. Oramos que aquele que está vivo hoje e vivo para sempre nos visite nesses próximos poucos momentos, ao falarmos e orarmos por essas pobres pessoas que são enfermas e necessitadas hoje. Eu humildemente peço que tu nos perdoes de nossos pecados e transgressões. Nós erramos, nós sabemos disso porque estamos vivendo em um mundo errado com motivos errados, espíritos errados, emoções erradas, porém tu, Pai, conheces todas essas coisas, então estamos tão agradecidos em termos de Jesus, que está sentado à destra da majestade para fazer intercessões sobre a nossa confissão de que estamos errados, e Ele prometeu nos perdoar, e nós cremos nisto e confiamos nele. Receba a glória do culto hoje. Circuncide cada coração que ouve a palavra e os lábios que a falam, pois pedimos isto no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Irmão Ailton, particularmente, essas orações do irmão Brana são muito profundas, né? Graças a Deus, tudo que ele nós- faz. Isso. Então, continue participando, irmão Gabriel. Uma oração que realmente vai servir de fundamento para nós, como todas as orações do profeta, está na mensagem O Poderoso Conquistador. Mas, Amém. Ailton, vamos agora para as respostas? Vamos, história. Vamos começar com a história ou com o desafio? Se quiser com a história. A história, vamos começar com a história. História, Tá então. mais, vamos dizer, tá mais fácil. Histórias do irmão Brana. Assim, olhando para essa imagem, nós perguntamos qual história do irmão Brana essa imagem quer transmitir. Nós tivemos uma participação só, foi da irmã Luísa, e ela disse que é a história das indiazinhas, e realmente ela acertou. A história está na mensagem Contagem Regressiva, 100 ao 102. Mas particularmente essa história, onde Irmão Brana diz que viu duas indiazinhas, ele falou, realmente foi uma gracinha. Havia duas indiazinhas de pé, conversando uma com a outra. Pequenas pançudinhas, vocês sabem. Assim, com a pena atrás de sua cabeça.
Então elas falavam sobre o homem ir à lua. Eu creio que naquele tempo o homem ainda não tinha chegado na lua. Então, na sua inocência de criança, elas pensaram que o homem iria à lua e o mundo ficaria somente para os índios novamente, Madailton. Então, essa é a história. A irmã Luísa acertou corretamente. Amém. Amém. Sonharam muito alto, não foi, Roneville? Amém, amém. Vamos agora então com o desafio da noite. O desafio da noite foi perguntado o seguinte: a gente começou contando uma pequena história e depois da história, dentro da história, aliás, tem um texto. É um pregador, um caipira que queria virar pregador. Aí ele vai, fala para o pastor dele que queria ser pregador e o pastor pede para ele contar alguma história bíblica para ver o grau de conhecimento dele da Bíblia. Então, ele vai contar a história do bom samaritano, que segundo ele é a história que ele mais gosta. E aí ele faz um emaranhado, ele mistura várias histórias bíblicas. E aí nós perguntamos, quantas histórias bíblicas estão envolvidas neste emaranhado? Então vamos ler o emaranhado aqui novamente e nós vamos em seguida dar a resposta. Se puder mostrar o slide. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu entre os salteadores. E eles lhes disse, varões irmãos, escutai-me, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E entregou-lhe os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. E partindo dali foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, e os corvos alimento lhe traziam, pois alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. E sucedeu que, indo ele andando, e eis que um carro de fogo o ocultou da vista de todos, a rainha de Sabá viu isso e disse, não me contaram nem a metade. Depois disso ele foi até a casa de Jezabel, a mãe dos filhos de Zebedeu, e disse, tiveste 5 maridos, e o homem que agora tens não é teu marido. E olhando ao longe, viu a Zaqueu pendurado pelos cabelos numa árvore, e disse, desce daí, pois hoje almoçarei na tua casa. Veio Dalila e cortou-lhe os cabelos, e os restos que sobraram foram 12 cestos cheios para alimentar a multidão. Portanto, não andeis inquietos, dizendo que comeremos, pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. E todos os que ouviram se admiraram da sua doutrina. Amém. Mas a quantidade de histórias que nós encontramos aqui, a irmã Luísa disse que eram 15, só que ela disse que viu mais 3 viu mais agora. 13. Então, no total, são 18. Segundo a irmã Luísa. E o Mas irmão Wesley Pereira, ele disse que eram 14. 14, não foi? Só teve essas duas? Mas a quantidade que nós temos aqui são 17. 17 histórias aqui bíblicas contadas por este irmão que queria se tornar um evangelista. Dá para ver que ele conhecia as histórias da Bíblia, não é, irmão Deville? Ele só não fazia ele só não tinha coerência. Ele só confundiu, mano. Ele misturou as histórias. Ele só misturou as histórias, mas dá para saber que ele conhecia praticamente todas ou grande parte das histórias bíblicas, dos exemplos bíblicos que nós temos. Eu acho que o chamado dele realmente era para cortar cana, mano. Com certeza. Mas, amém, isso é para nós refletirmos, irmão Neville, que às vezes Deus nos chama para uma coisa e a gente quer outra coisa. Não é verdade? Isso acontece muitas vezes, né? Às vezes tem um irmão que ele não tem um chamado para ser pastor, ou para ser evangelista, para pregar. Mas ele insiste em fazer isso, insiste, e acaba entrando na vontade permissiva de Deus, o que é? Deus permite, mas é perigoso, tem as consequências, não é verdade? Lembramos da história lá do rei Ezequias, é do rei Ezequias? Sim, foi Ezequias que viveu mais 15 anos. Prestes a morrer, ele viveu mais Isso. 15 anos. E teria sido melhor se ele não vivesse, né, aqueles 15 anos a mais. Então, Madailton, que Deus possa nos manter sempre na sua vontade perfeita. Amém. Amém. Então, meus irmãos, chegamos a mais um final de uma programação, programa A Palavra Restaurada, Ministério Fé para Vencer.
Cremos que vocês aprenderam mais umas coisinhas sobre o chamado de Deus, não misturar as histórias. O flash do pastor Joaquim Gonçalves, que foi maravilhoso, como todos os outros. E, pela graça de Deus, com muita saúde, ainda estou um pouquinho rouco, mas é somente crer. Chame as coisas que não são como se já fossem. Graças a Deus, meus irmãos. Então, se Deus nos permitir, na próxima terça-feira, estaremos aqui novamente nesse mesmo horário, a partir das 20 horas. Site www.tabernaculodafé.org. Você pode participar pelo site ou pelo número que aparece aí na tela. Então, eu sou o irmão Adailton e até nos encontrarmos novamente. Irmão Neville? Então, irmão Adailton, nós infelizmente chegamos a mais um final. Isso. Mas que Deus possa estar com todos os irmãos que nos acompanharam. E chegou aqui mais duas comunicações, antes tarde do que nunca. Mas é o irmão Arlen Carvalho, ele disse que gostaria de ouvir um hino congregacional no fechamento. Será que é possível? Ué, eu creio que sim. O Irmãos do estúdio. estúdio, o hino congregacional da nossa igreja. Hino congregacional da igreja de Araguaína. O hino congregacional da igreja de Arlen Araguaína. Carvalho, de Primavera do Leste. E a irmã Daniela Laurindo também, Madailton. Deus abençoe o final de semana de vocês e todos que acompanham o programa. Amém. Amém. Queremos que vai ser abençoado. Vai ser lá em Esperantina. E vai ser a realmente última cidade do Tocantins. A primeira. Maravilhosos, Madailton. Graças a Deus. Então Nós Deus cremos possa nisso. também, desde já a gente já reitera, né, que possa abençoar o final de semana de todos os irmãos que nos acompanham. E nós vamos rodar agora o hino congregacional. Mas antes chegou a hora de fazer a despedida. Então, boa noite. Irmão Adailton vai dar o conselho sobre quem vai jantar, quem vai dormir. A última vez foi você. Isso. Quem vai jantar agora, meus irmãos, tenha um excelente jantar. Não se esqueça de orar pelo alimento. E, principalmente, agradecendo, é claro, pedindo para tirar todo o mal. E agradecer também pelo alimento, principalmente o alimento espiritual, que é aquele que alimenta a nossa alma. E quem vai dormir também, creio que todos vão dormir. Tenha uma excelente noite de sono. Eu não sei se pode ser que haja algum guarda aqui, irmão, que não vai dormir agora. Mas quem vai dormir agora à noite, tenha uma excelente noite de sono, meu irmão, meus irmãos. Orem, leia a Bíblia, medite nos destaques, leia a mensagem também, se puder. E sonhe com o céu. Tenha uma excelente noite de sono e até nos encontrarmos novamente na próxima programação. Se Deus nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Boa noite. Com Jesus. Hoje Amém. O irmão Neville acertou. Amém. Vem depressa, Redentor.
guarda.